Nesse vídeo, eu vou te ensinar o passo a passo de uma deliciosa coxinha de costela. Um recheio incrivelmente saboroso. Ei, psiu, muito saboroso. E fica comigo até o final, porque aqui estão todas as dicas e segredos para você saborear essa delícia com a família, amigos ou vender e fazer uma grana extra. Vamos lá para o passo a passo? Aqui eu tenho 1,5 kg de costela cozida e desfiada. E você pode cozinhar e temperar com o tempero aí de sua preferência. Eu vou mostrar aqui rapidinho como eu tempero e como eu faço para desfiar a costela. Eu começo escaldando a costela. Coloco um pouco de água quente e deixo de molho por uns 5 minutos. Passado esse tempo, eu jogo a água fora e tempero a costela. Eu já escorri aqui a água, aí agora eu vou colocar um pimentão, um tomate, uma cebola, 2 dentes de alho, uma colher de sopa bem cheia de colorau, uma colher de sopa rasa de louro, você pode colocar a folha também, esse louro aqui ele é em pó. Uma colher de sopa de pimenta do reino, 2 colheres de sopa bem cheias de tempero do chefe. O tempero do chefe é fácil de encontrar em lojas de especiarias. 30 ml de vinagre e uma colher de sopa de sal. Coloque água morna até cobrir. Leve para cozinhar. Depois que começar a ferver, eu vou contar 40 minutos. Vou desligar, olhar. Se eu perceber que a carne está dura, eu vou colocar mais um pouco de água, se necessário. Vou colocar para cozinhar novamente mais uns 15 minutos. Acompanhe o passo a passo. A nossa costela já está cozida, agora eu vou separar aqui o caldo da carne e das batatas. E quando a costela está bem cozida, ela solta assim, olha só. E o correto aqui é você passar o caldo pela peneira. Sabe por que você tem que fazer isso? Para evitar que fique algum pedaço de osso aqui no nosso caldo. Como você vai trabalhar aí com o público, já viu, né? Até mesmo sua casa mesmo. Anote algumas dicas aí no seu caderninho. Tem que ser 1,5 kg. Quando você compra, vem com osso. Então você tem que cozinhar ali e depois que a costela está bem cozida, você vai separar. E quando você separa, a quantidade aqui do recheio diminui bastante. Agora vamos para o próximo passo. Aqui eu vou bater no liquidificador o caldo da costela com 2 batatas. Edva, quanto de batata? Olha, em média, pode pesar aí 300 gramas de batatas. Agora eu vou bater esse caldo. Anote aí no seu caderninho. Eu preciso aqui, olha, de 1,5 litro de caldo. Não deu aqui 1,5 litro, vou completar aqui, até dar 1,5 litro de caldo. Pode completar com água, não tem problema nenhum. Pronto. E você só vai completar depois que você bater no liquidificador, tá bom? Agora sim, eu tenho 1,5 litro de caldo de costela com batata. Reserve o caldo, já já a gente volta para ele. Você sempre vai encontrar nesse tipo de carne algum pedacinho de pele. Aí você tira, tá? Por mais que você limpe, sempre tem. Quando ela tá bem cozida, olha só. É fácil fazer isso aqui. O divertido de fazer essa carne é que você não precisa de liquidificador, processador, nada disso. Pronto, agora que você já sabe, desse jeito que esse recheio está aqui, eu já posso usar
mas eu quero que esse recheio fique com um sabor mais intenso. Então, o que é que eu faço? Eu refogo com uma cebola, 2 dentes de alho e 3 colheres de sopa de azeite. Um tomate cortado em cubos. Agora eu vou refogar esses ingredientes aqui. Eu posso fazer tudo isso aqui com a panela na boca do fogão, mas eu tirei aqui porque fica melhor de mostrar. Esse é o momento para você experimentar o sal. Eu já experimentei aqui e o sal aqui está no ponto certo. Agora eu vou levar para o fogo só para secar mais um pouquinho. Coisa de 2, 3 minutos. Recheio pronto, deixe aqui do lado. E aqui na própria panela que eu refoguei a carne, eu vou colocar o caldo. E não é nojeira não, tá, pessoal? Depois vem a turminha do nojinho. Ah, Edva usou a panela suja. Gente, aqui tem 1,5 litro de caldo, lembra? Eu vou levar esse caldo para ferver com 1 colher de sopa rasa de coloral. Eu experimentei aqui o sal e está precisando de mais sal. Aqui eu tenho 1 colher de chá rasa de sal. E depois que esse caldo ferver, eu vou adicionar 750 gramas de farinha de trigo aqui dentro. O nosso caldo já está fervendo por completo e só agora eu posso colocar a farinha de trigo toda de uma só vez. Se você já tem experiência, você pode fazer tudo isso aqui com a panela na boca do fogão. Você observou que eu não coloquei gordura para fazer a massa? Porque o próprio caldo da costela, ele já é um caldo gorduroso, então tenha cuidado com isso, tá? E outra coisa, a farinha de trigo você tem que pesar 750 gramas, porque se você fizer uma massa mole, quando você for fritar sua coxinha, ela vai encharcar de óleo e depois de fria ela murcha logo, fica aquele salgado feio, sabe? Então escreve essa dica de milhões aí no seu caderninho, tá bom? Ai, gente, cadê o meu like? Depois de uma dica dessa, eu não acredito que você está assistindo e ainda não deu meu like. Eu vou esperar. Obrigada. Agora aqui, olha, eu vou levar para o fogo e vou esperar essa massa cozinhar por uns 5 minutos no fogo baixo, porque a farinha de trigo aqui, ela não está cozida, ela está apenas envolvida aqui no caldo. Abra a massa com a ajuda de um rolo. Sove a massa por uns 5 minutos. Massa sovada. Eu vou dividir a massa aqui e vou pesar porções de 150 gramas. E para que você tenha noção, escreva aí no seu caderninho 13 unidades com o peso de 150 gramas. E aqui, olha, sobrou uma porção de 40 gramas. Faça bolas, porque isso facilita bastante a modelagem das nossas coxinhas. Agora eu vou finalizar o recheio com salsinha e é opcional. Edva, por que você só finaliza agora com a salsinha? Se eu colocar a salsinha com o recheio quente, a salsinha ela vai murchar e o nosso recheio não vai ter aquela aparência de um recheio fresquinho, sabe? Então por isso que eu faço isso. O canal Bistrô dos Salgados é também para quem está começando. Se você está começando, é bom que você cubra, porque isso evita que as porções fiquem ressecadas. Para rechear, pegue uma porção e abra, como se fosse um copinho, sabe? É fácil de abrir. Duas colheres de sopa bem cheias. Capriche, tá? Olha. Para fechar, você vai fazer isso aqui, ó. Pressionar assim e terminar de modelar. Olha. Grandona, né?
Para empanar, eu vou usar farinha panko. Aqui eu tenho 300 gramas de farinha panko. Se você não quiser usar farinha panko, você pode usar farinha de rosca tradicional. E para usar a farinha panko, eu gosto de fazer uma misturinha com 150 gramas de farinha de trigo sem fermento, 2 colheres de sopa bem cheias de creme de cebola, isso daqui dá um toque todo especial, e 300 ml de água. Prontinho, olha só como elas ficam lindas, perfeitas, né? E escreva essa dica aí no seu caderninho. Eu posso fritar agora? Posso. Mas se você está começando, a dica que eu lhe dou é que você leve para a geladeira, para resfriar. É na geladeira, não é no freezer, tá bom, pessoal? Por que que eu tenho que fazer isso, Edva? Sabe por quê? Isso garante uma excelente fritura, evita que o empanado solte, a fritura fica mais uniforme e sem contar que a crocância fica assim excelente. E é isso que eu vou fazer agora. Eu vou levar para a geladeira e vou deixar lá resfriar por 1 hora. Edva, e por quanto tempo eu posso deixar na geladeira? Você pode deixar na geladeira até 2 dias. Pronto, passado esse tempo, olha só como elas ficam firmes. E se você me perguntar nos comentários se pode congelar, pode. Eu tirei 2, coloquei aqui na forma e levei para fazer o pré-congelamento. O que é o pré-congelamento? É você deixar as coxinhas firmes, desse jeito aqui, olha. Aqui já passou mais de 20 minutos no freezer. E só agora, depois que elas estão assim firmes, é que eu posso colocar em um saco e levar para fazer o congelamento. E qual a validade, Edva? A validade é de 90 dias. Aí aqui você pode guardar lá no freezer ou no congelador aí de sua casa. E para descongelar, como é que você vai fazer? Você vai tirar do freezer ou do congelador e vai deixar uns 20 minutos fora. E só depois você vai fritar. E aí, dependendo da sua produção, você pode colocar 10, 15, 20 unidades dentro do saco e levar para congelar. Aqui foi só de exemplo para que você veja como é o passo a passo do congelamento, tá? Eu vou fritar, isso aqui foi só para que você veja como que é o passo a passo, olha só. Completamente congeladas. Escreva aí algumas dicas no seu caderninho. Para fritar, nunca, mas nunca nessa galáxia, pegue a coxinha com suas mãos e coloque dentro do óleo. Não faça isso porque você pode queimar as pontas dos seus dedos, porque o óleo ele ferve ali quando ele está aquecendo. Coloque a coxinha em um utensílio. E se você ainda não tem um termômetro para medir a temperatura do óleo, que é entre 170 a 180 graus, aí o que é que você vai fazer? Você vai usar uma colher de pau. Depois que o óleo aquecer e você colocar a colher de pau dentro do óleo e fizer bolinhas ao redor, aí já está bom. Eu vou mostrar isso para vocês. E agora eu vou fritar. Aqui, olha só. Tá vendo? As bolinhas ao redor da colher de pau. Frite as coxinhas imersas no óleo, mergulhadas no óleo. Entre uma fritura e outra, deixe o óleo aquecer mais um pouco. Olha só como elas ficam lindas, perfeitas, né? E sobre as embalagens, você pode escolher qualquer uma aí de sua preferência. Ai, gente, eu vou experimentar, não tô aguentando não esse cheiro. Nossa. Gente do céu.
Olha, só um minutinho, peraí. Vou pegar um negócio aqui. Molho de pimenta. Olha só. Minha boca tá salivando aqui, viu? Tá, produção? Oh. Mais um pouquinho. Tô aqui na expectativa de quando vai chegar a minha vez. Ainda bem que tem muitas, senão não ia sobrar nada pra mim. Muito boa. Vale a pena fazer, viu? A produção. Oh. Produção do céu. Produção não tá nem falando. Gostou, produção? Uhum. Aqui eu tenho forminhas. Forminhas de cupcake. Você pode escolher a cor aí de sua preferência. E tapetinhos. O tamanho desse tapetinho aqui é de 12 centímetros aqui, olha. Aí você vai fazer isso. Olha como ela fica linda. Perfeita, né? Você fazendo isso, você valoriza o seu produto. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Não faz isso não, olha. Depois de você fazer uma coxinha, uma qualidade dessa, e você colocar dentro do saco e entregar ao seu cliente, ai, gente, não faz isso não. Desvaloriza o seu produto, olha. Você iria gostar, produção, de receber a sua coxinha assim? Não. Outro nível, né? Valoriza que só. Aí você coloca a tampa, a sua etiqueta e entrega ao seu cliente. E se você quiser saber mais sobre coxinhas, eu tenho um e-book com 25 receitas de coxinhas artesanais gourmet. Você pode até mudar o recheio, mas o formato, este tem que permanecer. E como é que você faz para saber quais são os recheios? Eu marco a massa e para você saber, tem todas as dicas e segredos no nosso e-book. Os sabores são os mais vendidos. Tem de bacalhau, de carne seca, frango cremoso, camarão. Tem de 4 queijos? Tem de 4 queijos, bem lembrado, produção. Gente, cada uma mais gostosa do que a outra. E você pode porcionar os tamanhos aí de sua preferência, ou grande, pequena, média, você escolhe. Vou deixar o link na descrição desse vídeo para vocês. Quanto, produção, você pagaria em uma embalagem dessa? Rapaz, na embalagem eu não sei, mas eu pagaria R$12 na coxinha dessa tranquilo. A unidade, né? Aham. Tá muito boa e ela é gigante. E o preço de vendas? Isso depende do valor dos ingredientes de região para região. Aí você pode estar aí, mas Edva, então como é que eu vou precificar os meus salgados? Eu tenho um e-book de precificação onde eu mostro todas as dicas para você precificar aí as suas receitas. E o melhor de tudo, não serve apenas para salgados. Com esse e-book você nunca mais vai ter essa sensação de que será que eu estou lucrando? Será que eu estou perdendo dinheiro? Vou deixar o link no comentário fixado para que você adquira já o seu e-book de como calcular o preço de vendas. Produção, você comendo pimenta, Deixa eu ver se eu aguento, né? vê se aguenta. É. Ou vai ou racha. Muito boa. Cadê o vaso de água daqui? Tem alguém me deixando passar sede. Come pimenta e depois fica querendo água, né? Abafa o caso. Delícia.